falar com Deus, me satisfaz. Alguns pedidos especiais que foram feitos pelos nossos irmãos que estão em casa, que foram feitos no grupo da igreja, tá bom? Então esse é o momento. Se você tem algum pedido especial, um agradecimento especial, você pode compartilhar conosco. Podemos começar por esse lado e depois nós fazemos aqui da minha esquerda. Se você quiser vir até a frente, você pode vir, não tem problema, tá? Ou a Neia vai levar o microfone até você. Algum pedido especial? Algum agradecimento? Temos a irmã que é de Manaus, né? Isso. Seja bem-vinda mais uma vez, irmã. Bem, eu quero dar uma boa noite aos irmãos, né? E agradecer a Deus, né? Pela vida, pela saúde, por estar aqui com vocês, né? Em São Paulo. E desde já eu quero pedir que vocês orem pela minha filha, o meu filho, a família dela, né? Aqui pela sogra dela. E orem também pelas nossas viagens, né? Que ela logo vai regressar essa semana agora, final de semana que vem, né? E eu no próximo final de semana. Então, desde já eu peço a vocês que vocês orem pela gente. Por quê? Porque nós vamos para Manaus, né? E todo mundo sabe como se encontra Manaus. E eu sempre converso com algumas pessoas, aí eles dizem, tá voltando, tá nessa situação. Então, a gente só ouve situações não agradáveis, não boas, né? Mas nós sabemos que nós temos um Deus grandioso, né? Sem dúvida. Então, desde já, eu peço que vocês orem, sim, pelo nosso estado, né? O Amazonas. Porque é um geral, né? Principalmente pela parte política, né? Pelos líderes daquela cidade, né? Daquele estado. Esse é meu pedido e minha oração. Orar pelos nossos governantes, né? Que governam e têm um reflexo grande na nossa vida e pela situação que passa sim, o estado de Manaus. Mais alguém aí desse lado? Podemos passar para o lado de cá então. Algum pedido? Tem a irmã? Boa noite. Boa noite, irmã. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade do trabalho desse ano que eu consegui. E quero agradecer pela saúde da família, né? Meu pai fez semana retrasada, ele fez uma cirurgia da catarata. Graças a Deus deu tudo certo, um medo, né, de ir para o hospital para voltar e como que se encontra depois. Mas graças a Deus está tudo bem. Pela minha vida espiritual, que a gente possa cada dia mais buscar a Deus, que a gente possa cada dia mais ter a certeza que Deus está na nossa vida e que nós estamos preparando o passo para ir para o céu. Somos pecadores, somos falhos, mas em nome de Jesus eu quero a cada dia ser lavada com o sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Apesar dos problemas, Deus está sempre em controle, né? Deus continua controlando todas as nossas dificuldades, passando conosco as nossas dificuldades. Mais alguém? Eu também quero agradecer a Deus pela vida e a saúde, né? Acho que todos nós, nesse momento, é o que mais todos nós ansiamos, é a saúde, né? Que Deus tem guardado a cada um da nossa família e não tem acontecido nada, e eu dou muito graças a Deus por isso. Também pelos meus amigos, pela igreja, e também pedir oração por aqueles também que estão passando por problemas nesse momento, né? Alguns pastores, alguns
conhecidos, distantes, mas que o Senhor esteja lá e que possa proteger a cada um. E também agradecer pelo trabalho, que Ele tem dado para a gente toda semana, né? E que o Senhor continue conosco e venha abençoar também essa igreja. Amém. Amém. Está lembrando, sim, de orar, né? Bem lembrado, irmão, pelos nossos pastores, né? Que estão passando assim por muitas dificuldades, né? Temos conhecimento de recentemente, o pastor Robson, anteriormente alguns outros pastores que passaram, as famílias sofreram já a perca também, né? Que Deus possa realmente estar visitando, né? O Espírito Santo dando conforto a esses pastores que também estão na linha de frente, né? Estão visitando hospitais, estão visitando pessoas doentes e estão passando também por esse momento difícil. Mais alguém? Algum agradecimento, algum pedido? Aí atrás? Tudo bem? Boa noite a todos os irmãos. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, irmã. Eu agradeço a Deus por tudo que tem nos recebido, né? Pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pela saúde, pela paz. E pela minha irmã, que também veio do Rio Grande do Sul, o esposo dela, o pastor Elton Flor. E eu agradeço a Deus por eles terem vindo aqui também visitar a gente, né? Vim de tão longe, porque a filha deles teve, foi ordenada, como é que fala? Lá no NASP, né? Ela recebeu o diploma hoje, tudo. Então eu quero agradecer a Deus por mais essa bênção que Deus derrame aí sobre eles, o Espírito Santo, né? Que eles possam voltar com saúde, igual que voltaram, que vieram até aqui, né? E pelo meu esposo também, né? Que está aqui. Que está nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo, irmão. Estamos felizes com a sua presença. Então, eu peço aos irmãos que orem por ele. Sim. Para que Deus toque também no coração dele, né? Que ele possa também fazer a vontade de Deus antes que seja tarde demais. Esse é o meu pedido e minha oração. Amém. Eu quero falar para vocês que Deus está todos com nós e nós é tudo na vida. Sem Ele, nada ninguém. Então, esse mundo aqui, a pandemia está pegando todo mundo e todo mundo é feliz ainda. Mas espero que Deus ajude, que acabe com tudo isso, que Deus ajude, que todo mundo seja feliz. Amém. Que Deus ajude da igreja melhor ainda. Amém. Que isso passe, né? Que voltamos aí a dias com mais normalidade. Mais algum pedido ainda? Não temos mais nenhum pedido. Eu vou abrir agora rapidamente, o Leandro está já ali agoniado para pregar, mas rapidamente eu vou falar alguns pedidos que foram colocados no grupo da igreja. Eu vou me dirigir agora àqueles que estão em casa, nos assistindo, né? Que também tem ali os seus pedidos, com muita vontade de estar presente conosco, mas eu vou... Deixa eu só colocar meu óculos aqui, que eu não estou enxergando mais nada. Então tem a irmã Antônia. A irmã Antônia, ela agradece, ela está com um genro no hospital, tá? Ele está com oxigênio e ela pede oração por ele, né? A irmã Helena de Souza, né? Que ela mandou um boa tarde aqui. O Binho está com a mãe com Covid, tá? O primo dele também está com câncer, que está na UTI. Então ele pede oração também por esse primo. A Simone também agradece a Deus porque ela e o Miguel não estavam bem, né? Mas agora eles fizeram o teste e deu negativo. Louvado seja Deus por isso. A Cidinha, ela pede oração pela Maria, que está com Covid, pelo Antônio, que está com Covid. Ambos são sogros do filho dela. Ela pede oração a eles também. A Ellen Melo, ela está conosco, né?
agradece a Deus pela saúde da família. A irmã Zenai também agradece a Deus por ter protegido ela e a família até esse momento. Pede oração pela irmã Ribeiro, né, que é membro batizado e passou por umas cirurgias recentemente, né? A irmã Marinês também agradece a Deus. E o que mais aqui? A Kelly também agradece a Deus por ter passado com saúde todos esses momentos até aqui. O Ismael também está pedindo oração porque ele não está bem, ele e a esposa, ele pede oração. Ele vai fazer aí. Pede a oração dos irmãos para que corra tudo bem. O Carlos pede oração pela sua vida espiritual e profissional. A Cláudia, a esposa do pastor, também pede oração por todos os enfermos, em especial pelos professores que estão em sala de aula e pelos seus irmãos também. A Kelly tem um pedido especial, ela colocou no grupo aqui. Bom, se ela colocou no grupo, não tem problema nenhum de falar, que ela vai ser avó, né? E ela agradece a Deus na vida dela, de tão jovem e já ser avó. Isso é muito bom. Ser avó é muito bom. A Juliana também agradece a Deus. E é isso, irmãos. Talvez eu tenha passado por alguns aqui que eu passei rapidamente. Talvez eu não tenha lido todos, foram colocados no grupo da igreja, mas Deus conhece o coração de cada um, Deus está lá com eles, né? E nesse momento nós vamos orar pelos pedidos e agradecimentos que foram feitos aqui conosco, e vamos orar também pelos pedidos que foram colocados, que nós, alguns que lemos e ouvimos aqui, e pelos também que não foram ditos, ficaram no coração de cada um que está em casa e que está também no coração de cada um aqui, tá bom? Então eu peço que... Nós vamos cantar antes? Então a gente vai cantar antes e depois a gente vai fazer a oração pelos pedidos e agradecimentos. Tuas mãos entrego minha vida, nas tuas mãos eu posso confiar. As minhas lutas, os meus temores, os meus anseios, as minhas dores, nas tuas mãos, Senhor, entrego meu viver no teu altar, me prostrarei, tu és oleiro. Amigos, entrego a ti, nas tuas mãos, Senhor, entrego meu viver no teu altar, me prostrarei, tu és oleiro.
és oleiro e eu faço nas tuas mãos descansarei, nas tuas mãos descansarei. Amém. Amém. Peço que você se coloque em pé e vamos orar uns Deus. Amantíssimo Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós primeiramente te louvamos pela nossa vida, pela saúde que temos e por estarmos aqui na tua casa nessa noite, Senhor Deus. Agora, em especial, nós queremos te agradecer por tudo, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, pelo cuidado à nossa família, pelo cuidado daquelas pessoas que passam por momentos críticos, mas mesmo assim a tua proteção está com elas, Senhor Deus. Tu conheces todas as coisas e nós queremos te pedir também que o Senhor esteja com aquelas famílias que passam por momentos extremos, Senhor Deus, momentos de perca, momentos de doença em casa, momentos de tribulação, que o Senhor possa estar com elas, que o seu Espírito Santo possa se fazer presente e dar o conforto necessário a cada um, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, nós queremos pedir que o Senhor continue conosco, pelos pedidos que foram feitos no grupo da igreja, pelos que foram colocados aqui, pelos que não foram falados para nós, mas tu conheces cada um e que a tua vontade possa ser feita também na vida de cada um. Abençoe a pregação, teu servo Leandro, que ele possa mais uma vez falar por ti. Aceita todo o louvor cantado dessa noite também. Te pedimos com o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma música. Agora vai ser a música Rumo ao Porto Seguro. Novamente, vamos cantar com força, com entusiasmo, com alegria. O barco navega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante por ser que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Se tento de não controlar, quase deixo o barquinho afundar. Os meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação. Sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a
tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar num mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai vir-me ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Boa noite a todos. De fato, essa música é bem contagiante, né? E também é de fato que a gente tem vivido tempos difíceis, tempos muito difíceis. O pastor Robinson, em dezembro, esteve aqui na igreja, né? E ele foi até a minha casa, almoçou, ficamos lá conversando até as 3h30, 4h. Conversamos sobre os planos do ano, o que nós planejávamos, tanto ele, o que ele planejava para a igreja, o que ele planejava para a colportagem. Tínhamos o desejo de trazê-lo para fazer um final de semana aqui conosco. É um final de semana jovem, mas infelizmente, Deus, de alguma maneira ou de outra, preferiu chamar o seu servo para estar aguardando o dia da ressurreição. Que possamos ter essa confiança em nossas vidas, que apesar de perdermos pessoas queridas, pessoas que amamos, temos a certeza da ressurreição dos justos. E que Jesus possa voltar muito em breve para acalmar essa tempestade que estamos vivendo. Que essa vai passar, virá outra tempestade, ou virão outras, nós não sabemos, mas que temos a certeza de que Cristo continua no controle do barco deste mundo. Amém? Antes de lermos o texto, vamos curvar as nossas frontes e orar? Senhor Deus, te agradecemos e te louvamos pela paz, pela saúde, pelo teu cuidado conosco. Te pedimos também que o Senhor esteja com a família do pastor Robinson. Apesar do luto, da tristeza, da angústia, que o Senhor possa confortar o coração de cada um deles. Que o Senhor possa dar a tua paz, que o Senhor possa transbordar o coração deles de amor e que a esperança da ressurreição esteja viva no coração de cada um. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 4. É um texto bem conhecido, Marcos 4, a partir do verso 35, onde conta que Jesus acalma a tempestade.
Marcos 4, capítulo 35 em diante. Diz assim na minha versão: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e de ondas que arremessavam-se contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Então eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, nesse dia, à tarde, durante o dia, Jesus teve um dia bem cansativo, bem atribulado, onde Jesus reuniu o povo. Jesus estava ali no comecinho do seu ministério. Ele contou várias parábolas. Ele contou a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Jesus curou pessoas. Jesus ajudou pessoas. As multidões acompanhavam Jesus, ficavam malucas com o que Jesus estava fazendo por elas. Elas ficavam de um lado para outro, sem saber de fato quem era aquele que fazia tantas coisas, que falava com tanta autoridade. Jesus chega no final da tarde, chega cansado, e ele fala para os discípulos: vamos para o outro lado da margem. Vamos para o outro lado da margem, que ele estava bem cansado, e os discípulos acabam obedecendo a ordem de Jesus. Só que não só os discípulos obedecem a ordem de Jesus, outros barcos, o texto diz, que também seguem a Jesus. Alguns comentaristas dizem que eram outros discípulos de Jesus, além dos 12. Outros comentaristas dizem que era a própria multidão que, pelos fatos de Jesus fazer milagres, começou a acompanhar Jesus para a travessia da margem. Só que, apesar daquela tarde estar bem calma, bem tranquila, com o sol no poente, no fim da tarde, quando eles estavam já no meio do mar, o tempo vira e começa uma tempestade. Começa uma tempestade bem forte, que começa a arremessar o barco de um lado para o outro. E o detalhe é que não é só o barco onde estava Jesus, mas os outros barcos também começam a ser arremessados de um lado para o outro. E os discípulos começam a se desesperar. Eles começam a sentir a morte, começam a perceber que a morte estava próxima. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num barco e achar que o barco vai afundar. O ano retrasado, meu irmão fez um noivado, em Ubatuba, e a gente tinha que atravessar de um lado para o outro para fazer o noivado. E na volta, no final da tarde, nós voltando, o mar estava bem agitado. E a gente estava com um barquinho pequeno e começou a surgir umas ondas grandes, umas ondas altas. E eu estava no fundo do barco. Eu, o meu filho, minha esposa, minha mãe, meu pai, a gente no fundo do barco. E eu olhei para trás, vi uma onda alta, que eu falei: meu Deus, vai entrar aqui dentro, vai bater no barco. E ela veio, ela quebrou, entrou um pouco de água dentro. Eu falei: meu, esse barco aqui vai afundar, eu vou morrer aqui. E eu não sei nadar, então já fiquei com mais medo ainda. Falei, orei a Deus, falei: Senhor, seja feita o que o Senhor quiser da minha vida. Mas eu senti medo, muito medo aquele dia. E eu percebo aqui, a gente percebe que os discípulos, apesar de eles serem pescadores muito experientes, eles ficaram com muito medo. Porque o mar estava muito agitado. Estava muito difícil o mar deles controlar o barco, deles guiarem o barco. E eles começam a tentar controlar o barco de um lado para o outro, não conseguem controlar. E tem um homem dormindo no barco tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. O barco, antigamente, da época de Jesus, ele era longo e tinha no final do barco uma polpa onde as pessoas podiam dormir.
Não é igual os barcos hoje, que nós descemos um pouquinho para dormir. Não, é um barco, tinha um lugarzinho para dormir. Então, sugere-se que Jesus estava tomando bastante água também. Que Jesus estava tomando bastante água. Só que Jesus não acorda. Ele fica tranquilo dormindo. Fica tranquilo dormindo. E os discípulos, quando olham para Jesus, vendo aquele homem dormindo, falam assim: Senhor, será que o Senhor não percebe que nós vamos morrer e o Senhor está dormindo aí tranquilamente? Jesus acorda, acalma o mar e fala para eles: por que vocês não têm fé? Que tamanho de fé é essa de vocês? Será que essa fé de vocês, que vocês estavam com medo, será que é tamanho de um grão de mostarda? Da parábola que eu contei anteriormente? Só que essa pergunta de Jesus é meio inquietante, né? Porque as pessoas estão prestes a morrer, Jesus pergunta: vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Por que vocês têm medo da morte? Ou melhor, por que vocês não confiam em mim? Estou no barco. E o detalhe que apesar desta história estar acontecendo, os discípulos, eles já conheciam uma história que era muito conhecida no meio deles, que é a história de Jonas. Jonas também estava num barco, Jonas também estava no meio de uma tempestade, Jonas também estava dormindo, Jonas e os marinheiros estavam também com medo do que estava acontecendo, e eles olham para Jonas e falam assim: mas por que você está tão tranquilo dormindo? Você está devendo para alguém? E nós sabemos da história que Jonas é jogado no mar e tudo. E eles lembraram dessa história. Agora, o interessante dessa história é que toda vez uma das não posso dizer, das histórias judaicas do Oriente Médio ali, é que a água, o mar, sempre tem algo poderoso. Mas nem sempre esse poderoso é do bem. Muitas vezes esse algo poderoso, como o mar, a água, é do mal. Sempre reflete na cultura judaica, na cultura do Oriente Médio, que o mar revolto, que o mar agitado é algo do mal. A gente vê de Gênesis e Apocalipse vários eventos que Deus se mostra na água. Quando Deus acaba de fazer o mundo, aliás, quando Deus vai começar a fazer o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Deus decide destruir a terra, na época de Noé, ele destrói a terra com água, o dilúvio. Lá em Salmos, no capítulo 107, fala que Deus se assenta sobre o mar, como um rei. Jonas, no livro de Jonas, Deus acalma uma tempestade. O povo atravessando com Josué, o povo atravessa o rio Jordão. E temos o evento também mais famoso, que é a abertura do Mar Vermelho. Já no Novo Testamento, nós temos Jesus andando sobre as águas, Jesus acalmando a tempestade. Tudo isso na mentalidade judaica, só quem poderia fazer de fato era Deus. Mas em Apocalipse, se a gente seguir esse raciocínio também, essa linha de raciocínio, nós temos lá João falando o quê? Viu um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe mais. Partindo desse raciocínio, dessa leitura, o mal será extirpado no novo céu e na nova terra. Não haverá mal mais. E Jesus, ele mostra para os discípulos que esse Deus que se apresentou lá no Antigo Testamento é o Deus que está se apresentando diante deles agora. É o mesmo Deus. E Jesus faz, como eu disse, uma pergunta muito complicada para os discípulos. Por que vocês estão com medo? Por que vocês têm medo? Mas se a gente parar para perceber, eu naquele dia, voltando do noivado, eu tive medo. Eu acho que eu tive mais medo do que fé. Tive muito medo. E este medo é natural. Quando a gente percebe a morte diante dos nossos olhos, a gente percebe que está muito próximo da gente perder a nossa vida,
a gente tem medo. A gente tem muito medo. Só que apesar dos motivos dos discípulos terem sentido no medo, eles se esqueceram de uma coisa. E eu vou mostrar para vocês 3 motivos pelos quais os discípulos esqueceram do principal. Primeiro motivo, lá no verso 35, quem é que dá ordem para os discípulos passarem a margem? Jesus dá ordem. Passemos a margem, passemos para o outro lado. Jesus deu a ordem. Não foi um pedido de Jesus, falou assim, eu acho que é melhor a gente passar a margem. Talvez lá esteja mais tranquilo. Marcos, livro de Marcos. Isto. Livro de Marcos, capítulo 4. Jesus dá a ordem. Passemos para outra margem. E quando nós temos uma promessa de Jesus, dizendo, vamos para algum lado, vamos fazer algo, não há porquê da gente duvidar. Porque a promessa de Jesus é a mesma coisa que a realidade. O que Jesus promete, Jesus cumpre. Jesus faz. Ele não falha. E por isso os discípulos não precisavam ter medo. Eles só precisavam ter uma coisa: fé. Eles só precisavam ter fé. Que a tempestade iria se acalmar. Que a tempestade iria passar. O segundo motivo, e talvez seja o principal, é que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco ali com eles, conduzindo, o Criador dos céus e da terra, o Criador do ser humano, o Criador do mar, dos peixes, das criaturas marinhas. O Deus que nos deu a vida, Ele estava no barco. E não há criatura no mundo que possa acabar com o Criador. Não há criatura no mundo que esteja ao lado do Criador que precisa ter medo. Porque este Criador é o que nos sustenta, que nos dá a mão, que nos alimenta e que, em tempos de crise, nos dá coragem. Nos dá coragem. Eu, sinceramente, nesse tempo de pandemia, estou com muito medo. Estou trabalhando de casa, home office, então estou saindo um pouco de casa, quase não saio. Estou mais vindo à igreja. Mas quando eu venho à igreja, apesar de eu ter a fé que Deus nos protege, eu tenho medo. Porque a minha fé não é fideísmo. Não é o fato de eu crer que Deus vai me proteger, que eu vou dizer assim, não vai acontecer nada comigo, porque estou indo na casa do Senhor, estou indo louvar. Não. Porque isso não seria fé, seria fideísmo. E eu vejo hoje muita gente dizendo o seguinte, não vou tomar vacina, porque essa vacina foi feita rápida demais. Mas o engraçado é que o vírus também foi rápido demais que ele apareceu. E as pessoas ficam com medo, achando que Deus irá permitir que o mundo inteiro seja vacinado, porque é uma teoria conspiratória para acabar com as pessoas, destruir o mundo. A revista Adventista, esse mês, a gente tem até ali fora, publicou uma matéria muito interessante sobre as vacinas. E ela mostra ali que, apesar do medo, da dificuldade da gente entender o porquê uma vacina foi feita em tão pouco tempo, mostra que ali esse vírus já está sendo estudado há mais de 15 anos. Há 15 anos já se percebe que algo assim pode acontecer. E hoje, com a tecnologia que nós temos, os cientistas, os estudiosos, os médicos, eles conseguem se conversar entre si e mostrar os caminhos que eles estão seguindo, aonde está indo, qual tipo de cepa de vírus que acomete. A gente vê a irmã, como aqui falou, lá em Manaus, a cepa nova do vírus, talvez muito mais letal. Ontem eu li a reportagem que tem uma carga viral 10 vezes maior que a antiga cepa. E a gente fica com medo, é natural a gente ficar com medo. É natural, a gente preserva, a gente tem a autopreservação da vida. Mas apesar de surgir a vacina, nós temos que ter a certeza. Quem vai nos proteger de fato é Deus. Porque Ele é o Criador. E Ele é o nosso Redentor. Só que Jesus não acalmou a tempestade só uma vez. A gente tem esse evento, a gente tem Jesus acalmando a tempestade uma segunda vez.
que é o momento quando Jesus acalma a tempestade. Jesus está andando sobre o mar da Galileia. Os discípulos estão ali no meio do mar da Galileia, à noite, e começa uma tempestade. E quando eles veem um vulto ao longe, o que eles dizem? É um fantasma. E Jesus fala assim: calma, não é um fantasma, sou eu. Sou eu. E eles reconhecem a voz de Jesus, ficam calmos, Jesus aí acalma a tempestade. A diferença desses dois eventos: quando Jesus acalma a tempestade, o primeiro evento, Jesus acalma a tempestade e conversa com os discípulos. No segundo evento, Jesus primeiro conversa com os discípulos e depois acalma a tempestade. O que isso quer nos dizer? Uma coisa muito simples. Nós temos momentos que a tempestade é uma tempestade externa na nossa vida. É uma tempestade que vem de fora. É uma tempestade que nós não temos muito controle, muito o que fazer. Mas existem momentos que a tempestade está dentro de nós. Está dentro de nós. Dentro do nosso ser. E tanto quando a tempestade está fora, quando a tempestade está dentro de nós, Jesus tem o poder para acalmar as tempestades. É Jesus quem acalma as tempestades da nossa vida. É Jesus quem nos mostra o caminho a seguir. E é Jesus quem conversa conosco. Tudo que acontece na nossa vida, quantos eventos já passou na sua vida, né? Na vida de cada um de nós. Que a gente ora na angústia e Jesus acalma a tempestade. Essa pandemia não é a primeira, como já disse, já houveram outras, poderão haver outras, mas de qualquer forma, quem vai acalmar a tempestade, nos dar a paz dentro de nós, é Jesus. É Jesus que vai nos acalmar. E que possamos ter essa confiança, como os discípulos também aprenderam a ter, porque eles não tinham essa confiança, eles aprenderam a ter. Tanto que, a primeira vez, eles, atemorizados, falam assim: Senhor, vai deixar a gente morrer? Quer que a gente morra? Jesus vai lá, acalma a tempestade. No segundo momento, eles se assustam, mas eles ouvem a voz de Jesus e se acalmam. E esquecem da tempestade que está acontecendo. Porque eles conhecem a voz do Mestre. Que possamos conhecer a voz do nosso Mestre. Possamos confiar no nosso Mestre. Que possamos colocar as nossas vidas diante do nosso Mestre. E que se apesar acontecer algo próximo a nós, tenhamos a confiança e a certeza de que este Jesus está presente em nossas vidas hoje. Esse é o meu desejo para mim e para vocês, que possamos confiar em Jesus, que Ele tem o poder de acalmar qualquer tempestade. Agora vamos cantar a última música também, né? Rumo ao Porto Seguro. E no final a gente ora. Meu barco navega no mar de águas revoltas em paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, os meus braços não podem a força do mar suportar.
Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação. Sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas de alto mar. Em breve irei atracar num mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Amém. 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 A Bíblia, a mensagem fala, a versão A Mensagem, ela diz que quando Jesus acaba de acalmar a tempestade, ele diz que o vento vira uma brisa suave e o mar, plena calmaria. Plena calmaria. Jesus tem esse poder de nos deixar em plena calmaria. Amém? Vamos nos colocar em pé? E que possamos ter essa confiança que Jesus é o Deus que acalma as tempestades da nossa vida. Oremos.
Senhor Deus, te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o Deus que acalma as tempestades da nossa vida, é o Deus que nos leva rumo ao porto seguro, que apesar das dificuldades, das tempestades que ocorrem nas nossas vidas, temos um Deus que se preocupa conosco e que nos leva até o outro lado da margem. E que, se apesar o nosso barco vier a quebrar neste caminho, temos a certeza que iremos acordar tranquilos e calmos do outro lado, porque o Senhor cuidou de cada um de nós. É o que te pedimos, não sabemos o que irá acontecer no início da semana, que está se iniciando, mas temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está nos protegendo e que o Senhor tem um plano todo especial para cada um de nós. É o que te louvamos, não porque há mérito em nós, mas pelo sangue do teu Filho Jesus. É o que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faz